O desabafo do Rio São Francisco. Eu sou apenas um rio, porém não posso falar, mas vou fazer um alerta através deste poeta que se pôs no meu lugar. E vai passar para vocês que me traz a poluição sem ter nenhuma noção do que isso causará. Eu me chamo Rio São Francisco, venho da Serra da Canastra, vou levando a irrigação por onde minhas águas passam. Vou percorrendo o sertão, molhando toda essa massa. Uns me chamam Velho Chico, outros me chamam Chicão, mas também sou conhecido como Rio da Integração, por banhar vários estados da nossa federação. Pois venho aqui, meu amigo, fazer o meu desabafo. Aqueles que me poluem, que tira de mim pedaço, e para aqueles que me preservam, já deixo um forte abraço. Faço aqui um apelo para quem desmata o meu leito. Eu peço por caridade um pouco mais de respeito. E se tu queres viver, eu tenho o mesmo direito. Tenho direito a viver sem haver poluição, levar água para beber a toda a população. E para isso é preciso sua colaboração. Ao amigo agricultor, eu peço para você, não jogue o lixo em mim, isso só me faz sofrer. Jogando lixo no rio, os peixes podem morrer. Faço um apelo também, você aí da cidade, que faz de mim um refém da sua real crueldade. Tratem bem os seus esgotos, me faça essa caridade. Não deixe sua vaidade acabar com o meu leito. Me preservar é preciso, pois eu mereço respeito. Repensem mais os seus atos, repensem mais seus conceitos. Se você tem o direito de viver, eu também tenho. Se tu queres se empenhar, eu também mereço empenho, pois para ti sou necessário, como a cana para o engenho. E é por isso que eu venho te pedir por gentileza, não façam transposição e nem construam represas. Não peço isso por mim, peço pela natureza. Pois nada será surpresa se ela se revoltar com raiva contra você, você não vai suportar. Aí eu quero ver a culpa, em quem você vai botar. Vai ser tanto do penar, tanto arrependimento, pais de famílias passando pelo maior sofrimento. E eu sem poder fazer nada por você neste momento. E tu, no teu aposento, com o coração partido, por não ter me escutado, não ter me dado ouvido. E vai querer nesta hora tá morto no seu jazigo. E isso é um grande pedido que faço à população, desde as Minas Gerais até aqui no sertão, pois é preciso começar minha revitalização. E a sua compreensão agradeço desde já, antes de chegar meu fim, antes de eu vir a secar, pois se é de mim poluir, é melhor me preservar. Ribeirinho Raimundo Nascimento. Bom, o tema de hoje que iremos trabalhar, a controvérsia controlada, é a transposição do Rio São Francisco. Na verdade, temos que pensar numa palavra muito esquecida por tanta gente: responsabilidade. E é com essa palavra que eu inicio perguntar ao governo qual a sua posição neste momento com um tema tão importante que envolve tantas pessoas. Bom, é bem conhecido de todos a escassez de água vivida no sertão, que impede uma vida digna, impede uma qualidade de vida, trazendo fome, trazendo miséria. Nessa área de seca, a pobreza é maior do que nas outras áreas do país e é mais intensa, as pessoas são pobres com mais intensidade. A má qualidade da água consumida também causa doenças e causa altos índices de mortalidade infantil. E o projeto do governo, então, é a transposição do Rio São Francisco, que esse projeto, ele é que através de 2 pontos de captação, a água do Rio São Francisco será transposta para açudes da região, gerando desenvolvimento e qualidade de vida para esses 19 milhões de habitantes que sofrem com a seca. Bom, o Rio São Francisco, na verdade, ele já é usado porque um dos grandes argumentos contra a transposição são as questões ambientais, as questões do sofrimento que vai causar a biodiversidade, mas o rio, na verdade, o Rio São Francisco, ele já vem sendo usado
sem preocupação com esses desgastes ambientais. O próprio comitê que cuida do Rio São Francisco, ele já prevê outorgas para que ocorra a transposição. E esse projeto ele vem desde o tempo colonial. Então, até quando? Desde 1824 que esse projeto ele é pensado. E é um projeto que vai trazer qualidade de vida para milhares de pessoas, para milhões de pessoas. Então, até quando a gente vai ficar deixando esse projeto de qualidade de vida morrer? Um projeto que vem desde 1824. E essa obra, ela já foi pensada e aprovada por órgãos relacionados com o meio ambiente, como a ANA, que é a Associação Nacional da Água, e como o IBAMA também. E com a transposição do Rio São Francisco, haverá uma diminuição significativa dos gastos com as medidas emergenciais com a seca. Existem sim outras opções para esse problema com a seca, só que são situações inviáveis. Exemplo do poço artesiano, que a água ela é imprópria para o consumo, e a falta de equipamento para bombear a água. Tem também a cisterna, mas também ela não dá conta da seca, já que a água ela é captada da água da chuva. Se tem seca, não há chuva, então há essa dificuldade. E o açude, né, como no Nordeste o clima é muito elevado, com o aquecimento global, o calor é excessivo e a evaporação da água ela é muito mais acentuada, né? Então há muita evaporação. Então, se não tiver um trabalho específico, realmente essas três opções para o trabalho com a água, para acabar com a seca, não são suficientes. Por isso que a transposição do Rio São Francisco, ela veio para tentar sanar essa dificuldade. Existem sim os pontos positivos e os pontos negativos. Só que os pontos positivos eles são mais certos de acontecerem, já que os pontos negativos são as possibilidades, algo que possa acontecer, um possível desequilíbrio. Então, são pontos negativos a serem pensados e a serem trabalhados de uma forma adequada com a população. E em relação a esses pontos negativos também, o governo tem projetos que serão desenvolvidos conforme forem, se ocorrerem, porque são todas possibilidades, não é certo de nenhum desses danos ocorrerem. Se eles ocorrerem, o governo vai estar trabalhando juntamente, desenvolvendo projetos para sanar esses problemas com a natureza, com a biodiversidade. Bom, agora eu peço aos ambientalistas aqui representados que passem para a população, para as pessoas, o que pode estar acontecendo, qual a opinião, qual é a situação que vocês, diante dessa argumentação, vocês podem colaborar também. Então, nós como ambientalistas somos contra essa obra. Por quê? Região Nordeste, clima semiárido, chuvas irregulares, sim. Hoje encontra-se ameaçada por uma obra que já está custando milhões. Sabemos que moramos num país corrupto, sabemos que existem elefantes brancos, obras inacabadas, sabemos que essa obra não tem dinheiro de bancos internacionais. Por que será que não foi investido aqui? Porque existem obras inacabadas. Será que essa obra não vai ser mais uma obra que vai ficar só no projeto? Outra coisa, por que não construir cisternas? Por que não construir poços? Eu sei por quê, porque isso é uma obra eleitoreira. Uma outra coisa, canteiros de obras sendo abertos, animais sendo machucados, vegetação nativa sendo destruídas. Quando vegetação nativa é destruída, animais passam fome. Animais passando fome, mexe na cadeia alimentar, porque animais morrem. Isso eu estou falando só em relação à natureza. Agora eu vou falar com relação à população. Desemprego. Vai se mexer numa área, vai se retirar pessoas dessa área para que aconteça a obra. Ah não, mas o governo vai falar que vai dar emprego para esse povo, mas também vai acabar a obra. O povo vai voltar a ficar desempregado.
Agora, diz que a água é para todos, mas não se falou para quem beber essa água. Quem é todos? Será que podemos confiar? Essa é a pergunta que eu deixo. Diante desses argumentos, agora, os que mais são interessados que saber se isso acontecer, como que eles vão ficar. Convidamos também representantes do povo para passar aqui para a gente o que eles estão pensando, como que eles estão vislumbrando, visualizando toda essa problemática que está acontecendo no quintal de casa. Então eu peço ao povo aqui representado por essas 3 pessoas que argumentem, que coloquem as suas opiniões, o que está acontecendo, como que vocês estão vendo essa situação que o governo quer implantar lá perto de vocês. A pergunta vai para um dos membros, é isso? A pergunta não. Você vai falar em relação ao povo ter falado em querer água, da transposição do rio, o povo vai sempre estar do lado da água chegar até a população. Quando se fala da perda de empregos, também tem o ganho de alguns empregos, quando devido à obra vai gerar empregos. E em volta daquela obra será lançado criados outros aglomeração, municípios para ser gerado empregos por ali. E vai acontecer com essa água chegando até a população, pode acontecer a diminuição do êxodo rural, que essa população, a transposição chegando até a população que devidamente está faltando água, né, que é a população de renda mais baixa, acontece deles querer continuarem no seu local, no seu local, na sua cidade, ali, no seu local de trabalho. Então já ouvimos a opinião dos interessados, dos que sofrerão diretamente com essa transposição. E agora é um momento em que cada um pode fazer uma pergunta ao grupo aqui representado para tirar suas dúvidas, suas inquietações. Então eu vou perguntar ao governo qual é a sua pergunta inicialmente para os ambientalistas e também um questionamento para a população aqui representada. Primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta para a população, né? De tudo que nós falamos sobre a questão da seca, nosso objetivo maior aqui seria melhorar a qualidade de vida daquela população. Então, quais são os sofrimentos que essa população ela fica exposta devido a essa escassez de água naquele local? Então, na área que eu moro, por exemplo, há uma falta muito grande de água, assim como as outras. Mas como eu tenho vizinhos com muitas crianças, e assim, a falta da água para eles está sendo de muita importância hoje. Por quê? São crianças pequenas, já moram nessa área há muito tempo. O governo mostra pra gente algumas coisas que vão ser feitas e até o momento nada foram feitas. Segunda parte, vem os ambientalistas, já vieram aqui, já nos induziram a falar de que não pode acontecer isso, porque o gado que eu tenho aqui, embora está quase morto de fome, vai morrer de vez. Então, eu fico muito preocupada com isso, porque até agora o governo fala que a população vai ser beneficiada e até agora nada foi resolvido. Na época de campanha, eles vêm, não, vamos irrigar a sua área aqui, a senhora vai cultivar, a senhora vai plantar. Comprei semente para o plantio, morreu tudo, esperando a água vir e nada. Então, assim, eu espero que o governo
não faça promessa somente na época de campanha, porque eu já estou achando que os ambientalistas estão com a razão, porque os ambientalistas chegam aqui, nos mostram coisas que realmente faz sentido, e a gente para pensar e acredita que realmente isso pode acontecer. Da outra parte do governo, eles prometem, mas não trazem nada concreto. Então eu queria fazer até uma pergunta para o... Então eu pergunto ao governo qual a sua questão em relação aos ambientalistas. Gostaria de saber, né, foram citados a questão do financeiro, a questão ambiental. Quais seriam então, né, as outras sugestões eficientes? Porque antes de começar, nós citamos algumas opções, além da transposição, que são situações inviáveis no momento e para o local. Então, sugestões eficientes que vocês teriam para combater, ou pelo menos amenizar a questão da seca. Seria fazer a revitalização da bacia, criação de cisternas e açudes. Inviável porque o governo não quer, né? Porque é muito mais fácil você, né, fazer uma obra de grande porte para aparecer na televisão, na mídia. Para que fazer um açude? Para que fazer uma cisterna? Isso não vai chamar atenção, isso não vai dar voto. É mais fácil fazer uma grande obra. Inviável porque o governo não quer. Nós vamos revitalizar a bacia, vamos ensinar ao povo como se deve cuidar da água. Já é uma forma. Dando sequência, eu vou passar então a palavra agora aos ambientalistas para tirar suas dúvidas com os grupos aqui representados. Pode fazer as suas perguntas, por favor. A primeira pergunta vai para o governo. Que ações o governo apresenta para preservar a biodiversidade na área da transposição? Bom, os danos à biodiversidade, eles ainda não são certos. Isso só vai saber realmente o que vai acontecer conforme houver o andamento do projeto. Então, o governo ele vai estar caminhando juntamente com o projeto, desenvolvendo ações para sanar o que for acontecendo ao longo da transposição. Agora para a população. Quais as consequências que a transposição pode causar à população? Como a gente já havia falado, né, existem várias consequências. Quando falaram de perda de emprego, isso também pode ser revertido na hora da obra para geração de empregos. Pode ser perdas de moradia para poder passar a transposição por ali. Mas quando acontece isso, o governo vai estar mandando esse pessoal para outro local, para outras regiões. Isso. A próxima pergunta, então, eu faço à população que coloque agora seus momentos, sua aflição, suas dúvidas, para tirar com o governo e com os ambientalistas também. Primeira pergunta vai para quem? Vai para os ambientalistas. Então, ainda não tivemos melhoras, né? Continuamos vivendo com graves problemas por falta de água, fome, miséria, como minha amiga mesmo falou, no gado, né? Das plantinhas. A transposição vai beneficiar a irrigação das margens do Rio São Francisco? Não, só vai prejudicar. Porque 17 mil hectares, dos quais milhões são terras férteis, situadas às margens do Rio São Francisco, com custo e benefício para irrigação bem mais barato do que será feito com a irrigação da água feita da transposição das bacias receptoras. E com um agravante muito sério, que o déficit hídrico do Rio São Francisco, para com suas próprias terras férteis.
pois o rio só dispõe de vazão suficiente para irrigar no máximo 1 milhão de hectares em suas margens. Então será prejudicado. Próxima pergunta, então, para o governo. Do governo. Eu gostaria de saber, mas eu quero saber, vocês falam com o coração de vocês, tá? Por favor, deixa a política para lá, vamos falar com o coração. Por favor, governo. A transposição vai manter a capacidade de geração de energia elétrica da bacia do Rio São Francisco, contribuindo para que haja novos apagões, a infernizar, porque infernizar a vida de 47,7 milhões de nordestinos? Por favor. Sim, esse potencial hidrelétrico será mantido, porque o potencial hidrelétrico da Bacia São Francisco é de 25.795 watts. E só são aproveitados atualmente 10.473 watts, ou seja, menos da metade. Então, mesmo havendo a transposição, o desvio dessa água para a área da seca, o potencial hidrelétrico será mantido. Atenderá toda a população. Eu posso. Nesse momento, eu pergunto aos participantes se alguém tem alguma opinião, algum outro argumento, alguma outra colocação, fazendo agora em relação a esse tema tão polêmico. Alguém? Governo? Bom, Governo? em relação ao que foi falado pelos ambientalistas, nós sabemos que sim, havendo uma mudança na natureza, porque está tendo a transposição do rio, haverá impactos sim na biodiversidade. Porém, todos esses impactos, a questão também do desemprego, tudo são questões temporárias, questões que vão depender de adaptações, que terão acompanhamento do governo para poder sanar esses problemas. Então, são questões de adaptação mesmo, não são questões, dizer que vai destruir para sempre a bacia, que as pessoas vão ficar para sempre desempregadas. Não, tudo vai se adaptando e vai sendo acompanhado pelo governo. E com relação aos gastos, né, eu, como havia dito, com a transposição haverá essa diminuição dos gastos, porque é de conhecimento de todos de que a seca vem afligindo há muito e muito tempo. Então, a cada seca, a cada época de desespero da população, com certeza são investidos dinheiros para o tratamento, para o cuidado e para tentar resgatar aquela população daquele sofrimento. Então, os gastos emergenciais são maiores, né, se forem somados ao longo do ano com o trabalho. E a outra questão que você falou, a questão da revitalização, independente da transposição do Rio São Francisco, é de extrema importância um investimento imediato para a recuperação desse mesmo rio. Por quê? Para que ele continue sendo usado da forma que ele é utilizado hoje em dia, na poluição do rio, no saneamento básico. Então, conscientização da população, independente da transposição. Como você falou, existem diversos projetos, diversas ideias, porém não serão suficientes para atingir. Então, a nossa proposta é a transposição, ela vai somar, ela vai acrescentar com as demais opções. Então, esse investimento da transposição, ela vai vir junto com a revitalização. Porque se não fizermos a transposição, de qualquer forma haverá um gasto. De qualquer forma haverá um gasto na cisterna. Como eu disse, que se não tem chuva, a captação de água será impossível. Com açude, a evaporação de água teria que ter uma contenção. A salinização é um valor altíssimo. Então, todas as opções se tem um custo. De qualquer forma, teremos que gastar. Então, se vamos gastar de algumas, usando as possibilidades que temos, todas para tentar sanar apenas um problema. Então, O governo. Então, uma pergunta para vocês. Foi feito um estudo de custo-benefício de qual ação seria mais viável, com custo menor, mas com uma eficiência e uma eficácia maior?
Porque essa também é um questionamento, fazer uma obra tão grandiosa, mas o custo-benefício disso, ou da revitalização da bacia, qual seria a prática, a ação mais eficaz com menos custo e de uma ação mais imediata até? Então, exatamente por essa questão, o governo insiste na questão da transposição. Porque como a minha amiga falou aqui, de várias opções que não são viáveis, que não são um problema. O próprio RIMA, que é um órgão relacionado com o meio ambiente, em um relatório ele apontou que poderia ser feita a dessalinização da água do mar, a reutilização de água de esgoto após tratamento e a integração com o rio Tocantins. Mas nesse mesmo relatório o RIMA conclui que essas medidas são restritas, não vão sanar o que tem que ser sanado, essa questão da seca, e elas são mais caras do que a transposição e são tecnicamente ineficientes. Então, por isso que a gente bate nessa tecla da transposição. E com isso, o povo do Nordeste sofre a cada dia. A população ribeirinha, o Rio São Francisco, fica a Deus dará. As populações que moram à margem do rio, o saneamento é todo jogado dentro do rio. Eu nunca vi um ambientalista vir aqui e dar uma solução para isso. O governo só fala em grandes obras e nada faz. Não seria viável o governo fazer alguma medida que fosse menor e começasse a atender as populações mais carentes, as margens dos rios, com irrigação, para que eles possam cultivar, ter seus produtos cultivados na sua terra, como eu perdi muitas sementes cada seca? Tem muitos amigos aqui vizinhos que aconteceram mesmo. Por que o governo não tenta uma medida menor para sanar esse problema, junto, em parceria com os ambientalistas, para estar fiscalizando se vai prejudicar a vegetação, se vai prejudicar a água do rio, jogando todo esse esgoto que é jogado dentro do rio, porque nós somos pobres, moramos lá, necessitamos de água, não temos água. A água que temos é a do rio, e a do rio está poluída. Então, assim, eu peço ao governo, aproveitando a oportunidade de estar aqui, porque é difícil a gente conseguir um encontro onde está o governo e os ambientalistas, pedir encarecidamente ao governo e aos ambientalistas que olhassem com bons olhos o povo nordestino que morre de sede, fome e miséria. Bom, então nesse momento, gente, a gente vai tirar a capa dos personagens e agora somos nós mesmos, né? Somos professoras, somos colegas, não moramos no Nordeste, não estamos perdendo as nossas sementinhas. E aí a gente vai passar agora para uma outra etapa. Eu ia entrar nessa polêmica aí, eu ia tocar, mas eu falei... Pode tocar. Existe uma música de Elba Ramalho que é o Nordeste Independente. E imagine o Nordeste Independente, essa região, né? Nós temos 5, passaríamos a ter 4. Região Nordeste passaria a ser independente. O que seria do restante do Brasil sem o Nordeste? Lá temos o Rio São Francisco, de lá vem muita coisa que vai para fora, como a cana, como aguardente, né, que vem da cana lá, o sal. Teríamos que buscar isso de fora. Ela se tornaria independente, não teria mais dívida nenhuma com o exterior. E como seria isso? O que seria das outras regiões sem o Nordeste? Como viveria o Brasil sem o Nordeste? O que seria o Nordeste? Uma região, daquela região iríamos tirar o presidente, iríamos tirar um senador, iríamos tirar tudo daquela pequena região. Se tornaria totalmente independente do Brasil. Até diz na letra da música que o hino do Nordeste seria a asa branca, que a bandeira do Nordeste seria uma toalha de renda. Olha quanta coisa o Nordeste nos oferece e é tão desvalorecido, desmerecido por todos, principalmente pelo governo. Né? O que seria dele? Você é a favor ou contra a transposição? Se eu sou a favor ou contra?
pessoal. Então, eu era a favor. Mas segundo o que a gente para ver em relação à fauna e à flora, a gente para e pensa assim, poxa, não teria um outro método, né? Uma coisa menor, ir chegando aos poucos, dali irrigando e melhorando um pouquinho ali, do que fazer uma obra gigantesca, uma coisa monstruosa que acaba não chegando a lugar nenhum, para no meio do caminho, por falta de verba, por falta de algum recurso, precisa vir de algum lugar. Falta continuidade, corrupção está aí a todo canto, de uma cidade pequenininha a um estado. Então, assim, eu sou contra. Se fosse uma votação agora, eu votaria contra a reposição do Rio São Francisco. É porque é uma obra muito grande, né? E isso já vem há anos. Eu não tinha parado para estudar, eu até agradeço que a gente adquiriu conhecimento, não sabia que isso vem desde 1800 e blau, entendeu? A gente não tinha, eu não tinha essa noção, eu não tinha essa noção que isso vinha de tanto tempo, entendeu? E assim, se vem de tanto tempo, o negócio não é esse negócio fácil e simples, não, né? O negócio é complicado, então tem muitas vantagens? Pode ter, mas também tem muitas desvantagens. A desvantagem ainda é maior. E agora, gente? Cada um Gasta. Vamos falar então se a gente é a favor ou contra dessa transposição. Eu, como a Glaucia também, ouvi dizer, acho que quando a gente não está passando pela situação, a gente infelizmente se omite ou se esquece, né, que existe um povo que está sofrendo com uma coisa tão importante está acontecendo aí. Se o Nordeste fosse independente, talvez a gente nem soubesse que isso aconteceu. Mas o que vai afetar lá, daqui a pouco vai estar pesando aqui. E eu também, na verdade, eu não tinha nem opinião, se eu era contra ou a favor. Eu até cheguei a ficar a favor um pouco com a colocação do governo, só que a gente para e pensa. Um troço que já vem há muito tempo, nunca ninguém fez. Por quê? Voto em cima de voto. É só pra gente pegar, só em época de eleição, que o político aparece para dizer que vai fazer. E nunca faz. Então, assim, eu sou contra, porque se tornou não uma obra em favor da população, mas mais uma obra em favor do voto. Da compra do voto, do cabresto, de ficar preso àquele político para garantir os 4 anos dele lá em Brasília, naquela mordomia toda, e a gente aqui passando um monte de sofrimento, um monte de sufoco, com os professores aposentados do Estado, tendo que recorrer à cesta básica. Então eu sou contra. Eu acho que assim, a população toda, a gente como professora, eu também não tinha essas informações todas. Se me perguntasse hoje, 13h, eu seria totalmente a favor. Porque assim, o Richard falou sobre o Lula, eu lembro de uma campanha do Lula falando sobre a transposição do Rio. E muita gente comentou sobre isso na época, que seria a solução para acabar com a seca. Então imagina, uma região toda sofrendo com falta de água, uma região que não chovia. Então vem a pessoa promete acabar com aquele problema. Então a população que não tem o conhecimento da própria população que vive lá, o conhecimento dos ambientalistas, vai votar com certeza. Então assim, a população precisa de mais informação. Por que seria legal, por que não seria legal, para poder tomar as atitudes nas eleições. Que vai vir sim mais político prometendo transposição, e vai ter gente que vai votar para poder querer água em casa, para querer ver as coisas se resolvendo, na verdade. Né? Então eu também sou contra. Mais alguém? Eu acho que, como a Bervânia falou, né, as outras coisas são inviáveis porque o governo, na verdade, não quer fazer. Igual o caso da dessalinização da água. Por mais que seja mais caro, poxa, quanto dinheiro eles roubam? Seria uma coisa que não acarretaria tantos problemas quanto a transposição. Tem a questão que o Richard falou da prostituição, as questões ambientais, que podem sim ser irreversíveis, igual a gente falou na outra semana da tragédia lá de Mariana,
como que vem influenciando, né, todo o Brasil e coisas que realmente podem ser irreversíveis, também como foi lido no poema, né? Depois a população mesmo pode chorar por uma coisa que poderia ter sido feita de outra forma. Então eu sou contra também a transposição. E assim, até num dos artigos que o Richard passou pra gente, foi muito interessante, que dá, que fala sobre exemplos de outros países que tiveram a transposição de estado para outros lugares e tal. Só que infelizmente estamos no Brasil. E infelizmente a corrupção é maior. Então assim, hoje, uma obra dessa magnitude, uma obra desse tamanho, uma obra... hoje pra gente não seria viável. Trabalhar assim, com algumas coisas, como eu falei, né? O pouco seria muito, começar aos pouquinhos, só que quer visibilidade, o governo quer visibilidade, o governo quer dinheiro, o governo quer voto. Superfaturar a obra. Infelizmente. E a gente sabe que são obras que não vão pra frente, que param. Então eu também sou contra. Eu também sou contra, porque foram gastos bilhões já nessa obra, que está paralisada, e esse dinheiro não poderia ser gasto com outras coisas, com a miséria. Eu sou contra. Eu sempre fui contra, continuo sendo. Eu sempre serei. Porque, no caso da fala, quando nós estamos falando a questão de fiscalização, nós sabemos que o governo não fiscaliza. Temos aí, no caso, a obra da Copa, tá aí, superfaturada, é um tal de não sei, não vi. Isso vai acontecer na questão da obra. Temos também a questão do ramo imobiliário, que já está de olho nas terras mais próximas que vão receber essa água do rio. Então essa água não vai chegar para a população que precisa. A gente sabe que essa obra vai chegar somente para os grandes fazendeiros, né? Então eu sou contra. Eu também sou contra, porque se tivesse que acontecer do jeito que o político gosta de se mostrar, já teria feito, para ter o nome dele ali e para ele ser lembrado e ser votado 4, depois mais 4, depois mais 4 e ter sempre, foi ele que levou a água. Então se tivesse que ser feito, já teria sido feito de alguma maneira. Então se não foi feito, porque não tem como andar mesmo, não tem como ajudar. Por mais que eles tentem, isso não vai ajudar ninguém mesmo que está ali do lado. Então eu sou contra também. Eu também sou contra, né? Agora com os conhecimentos que eu tive, né? Sou contra porque isso aí é uma promessa que está vindo um tempão já, anos e anos, cada um que vem entrando vai prometendo e até agora a população continua sofrendo, né? Com a miséria, fome, tudo, não resolveram nada. Então, por isso eu sou contra. Gente, alguém tem mais alguma colocação, mais alguma opinião? Então, nesse momento, a gente encerra essa etapa, esse trabalho proposto pelo Richard. A gente aproveita para agradecer. Eu, particularmente, vou usar essa técnica, já conversei com você sobre isso. É um trabalho que eu vou fazer na outra escola que eu atuo também. Vou usar. Ele falou que pode. Não pode não? Pode sim. É um trabalho que a gente vai realizar, já pedi a autorização dele e a resposta que eu tive dele é que isso é universal. Isso está aberto para qualquer professor usar. Então a gente vai trabalhar.